Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Como eu prometi, eu ia dar algumas pinceladas sobre a questão dos 10 mandamentos, e aí eu li aqui então, os 10 mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao seguir. Então diz aqui nos mandamentos, né, que todos, muita gente conhece, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. No versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí, o quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Depois vem o sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. E o nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, né? Então eu fiquei pensando, e a primeira coisa que me veio à cabeça é que os 10 mandamentos não são criações humanas. Os 10 mandamentos não são leis inventadas por uma igreja, por uma denominação, ou por algum pastor, não. Os 10 mandamentos são bíblicos e foram dados a Deus. Deus falou essas palavras, Deus é que ditou as regras. Assim como nós temos aqui na terra os legisladores, os deputados, os senadores, os políticos que criam as leis, Deus também criou as leis. E Deus, então, ele deu a sua lei lá no Monte Sinai para Moisés. Então Moisés foi o personagem que recebeu de Deus, diretamente da boca de Deus, as leis. E nesse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, eu fico pensando assim na dificuldade que nós temos, e as pessoas pensam que é fácil seguir a Deus, é muito difícil cumprir os 10 mandamentos, porque se você pensar tudo aquilo que eu coloco no meu coração, tudo isso se torna o meu Deus. Então, tudo aquilo que é importante para mim, que me dá importância, se torna o meu Deus. Para alguns é o carro, para alguns o mais importante na sua vida é o dinheiro, para outros é a esposa, é o marido, é o namorado, e para alguns até é o vício, né? Então, tudo aquilo que eu não consigo abrir mão, tudo aquilo que eu não consigo largar, tudo aquilo para mim se torna um Deus da minha vida. E eu não consigo viver sem isso. Então isso é um Deus, é um tipo de adoração, porque eu vivo para aquilo, eu contemplo aquilo, eu passo o dia desejando aquilo e pensando naquilo. E isso deveria de ser um sentimento que nós teríamos de ter por Deus, e não por outras coisas, né? Então a gente acaba deixando de adorar a Deus. Então esse primeiro mandamento, muitas pessoas têm de fato dificuldade de cumprir, né? O segundo mandamento que ele fala aqui é não farás para ti imagem de escultura nem semelhança, né? E aí é um detalhe assim muito particular de cada um, né? Cada um tem os seus amuletos. Alguns adoram árvores, adoram pedras, adoram tem os seus santos, as suas imagens, não é? E a Bíblia fala que não é para nós fazer imagens de escultura, estátuas, né? E, inclusive, temos ídolos, né? Ídolos musicais, ídolos até religiosos, né? Podemos dizer assim que temos ídolos, né? Que o que aquela pessoa fala, aquilo ali é o meu santinho, aquilo ali é o que é o meu, né? E Deus fala que não é para nós ter ídolos, né? O único ídolo que é para nós ter, o único motivo de adoração da nossa vida é Deus mesmo, né? O terceiro seria usar o nome do Senhor em vão, né?
E a gente vê isso aí que é brincadeira, até na televisão, nas novelas, às vezes o personagem lá, ele grita lá, né? Ah, o sangue de Jesus tem poder. Aquilo é uma piada, aquilo é uma brincadeira. Ele não está fazendo isso em reverência, não está fazendo isso em adoração a Deus. Ele está fazendo numa chacota, numa brincadeira, numa pegação no pé de alguém ali. Então, essa coisa que nós temos que cuidar com nós, assim, por essa coisa de muitas vezes nas brincadeiras ficar falando, ai meu Deus, sangue de Jesus tem poder, qualquer coisinha, ah Jeová, ah meu Deus, né? Coisas assim supérfluas, coisas banais do dia a dia, do cotidiano, né? Que a gente deveria ter uma certa reverência, né? Como o judeu fazia. O judeu, ele tomava banho antes de escrever a palavra Jeová. Eles limpavam a boca, eles se lavavam, eles para poder pronunciar o nome de Deus era sagrado, era tão sagrado que eles nem pronunciavam o nome de Deus, né? Tão sagrado que era. Então, e a gente banaliza o nome de Deus, a gente banaliza o nome de Deus. O quarto seria o sábado, né, que Deus coloca ali, que era para nós guardarmos o sábado. Né? O sábado, eu não vou entrar nessa questão teológica sobre o sábado. Para mim, o sábado tem um significado especial. Para mim, é um dia que eu tiro para servir a Deus, porque o sábado foi dado para o homem, para que o homem lembrasse que ele foi escravo no Egito, e o escravo ele não tem folga, ele não tem dia, ele só trabalha até morrer exaustivamente. E Deus, quando libertou o homem, através de junto com Moisés, libertou o povo do Egito, ele deu o sábado dizendo, lembra-te do dia do sábado, lembra que tu era escravo, hoje tu não é mais escravo, tu é um homem livre, e como livre tu vai ter um dia para adorar a Deus. Então foi uma regra assim que Deus deu, e eu vou por essa linha de pensamento aí. O quinto mandamento, honrar o pai, honrar a mãe. Isso é um mandamento carregado de uma promessa, né, para que os teus dias se prolonguem, tu tenha até prosperidade, tenha uma vida abençoada, honrar o pai, honrar a mãe, né? E a gente vê tantos filhos aí que não honram seu pai, não honram a sua mãe, e honrar não é ficar adorando o pai, adorando a mãe, honrar é dar sobrevivência, dar subsistência para eles, ajudar eles, ter um cuidado, ter um carinho especial ali, né? Pelo seu pai e pela sua mãe. Então tem pessoas que não conseguem fazer isso e tem muita dificuldade de cumprir, né? Então eu estou falando desses textos assim para você perceber como é difícil cumprir os mandamentos do Senhor, como a gente tem falhas, né? O sexto mandamento, não matar, né? Aí as pessoas pensam assim, ah não, esse mandamento eu sempre cumpri, porque eu nunca matei ninguém. Eu também nunca matei ninguém, literalmente eu nunca matei ninguém, né? Mas no pensamento, na raiva, eu já desejei a morte de muitas pessoas, já tive ódio de pessoas, já cheguei a imaginar aquela pessoa, né? De repente sendo atropelada, sei lá o que, não é? E isso é um pensamento humano, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Então as pessoas têm esses pensamentos. Então nós matamos muitas vezes as pessoas no pensamento, no sentido figurado, né? Quando desejamos o mal, desejamos a desgraça para aquela pessoa, nós estamos matando aquela pessoa. E também matamos aquelas pessoas quando nós quebramos os sonhos dela. Quando nós impedimos as pessoas de sonhar, muitas vezes um filho, né? Chega para nós e diz, pai, eu queria ser médico, e daí a pessoa pega e mata ele. Não, tu não tem condições de ser médico, porque eu não posso pagar a faculdade, porque tu não vai estudar, porque tu é burro, tu não pode, aí mata essa pessoa no seu desejo, no seu sonho, né? Então nós matamos de várias maneiras, não é? Às vezes o marido quer arrumar um emprego melhor e comenta com a esposa, ela diz, não, tu não tem condições, tu não pode, isso é muito difícil, se não dá. Aí você está matando a pessoa também, então podemos nesse sentido figurado também, podemos dizer que nós matamos, né, cometemos esses excessos muitas vezes, né? E o sétimo é não adulterar. Esse é bem complicado, né? Tem pessoas que pensam assim que adulterar é apenas ter uma relação sexual fora do casamento, né? O solteiro também adultera, né? Porque ele como sendo pertencendo a Deus, um cristão, ele não poderia ter relações sexuais, então ele acaba tendo e ele comete esse pecado. E a gente tem que pedir perdão para Deus e a gente tem que se arrepender dessas coisas que a gente fez e acreditar que nós somos uma nova criatura e que em Deus nós temos essa força e nós vamos conseguir vencer essas barreiras aí. E adultério também é no pensamento, né? Quando você acaba desejando uma mulher, acaba sonhando com essa mulher ou com esse homem também, nós acabamos cometendo o adultério ali.
E depois tem a não furtarás, né? O mandamento ali, o 8º ali, não furtarás. Isso é bem complicado, as pessoas pensam assim, mas eu nunca roubei, né? Mas a gente rouba, às vezes, né, no troco, às vezes roubamos até no imposto de renda, né, nas contas que deveriam ser de uma maneira mais correta, a gente rouba. E no sentido figurado também, a gente rouba a confiança das outras pessoas, quando a gente acaba traindo, acaba cometendo certas falhas, a gente rouba a confiança, rouba o amor do outro, e isso é uma coisa bem complicada também. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho, não é? Hoje a gente vive num mundo de fake news, muitas fake news, e isso aí tudo é mentira, isso é calúnias, né? Então, quantas pessoas as pessoas muitas vezes acabam caluniando, falando mal e dizendo coisas mentirosas, coisas falsas das pessoas, e isso aí causa grande prejuízo. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas quando a gente fizer comentário das outras pessoas. E o 10º mandamento, então, é não cobiçarás a casa, nem a mulher, nem o empregado, nem o boi, nem coisa alguma que pertença ao próximo, né? E aqui em lugar de boi eu posso colocar a casa, posso colocar até a esposa, posso colocar os filhos, posso colocar o carro, a moto, o salário, o emprego do próximo, né? Que muitas vezes a gente acaba cobiçando, porque o mundo que a gente vive é o mundo que você tem que ter para ser, né? Você é aquilo que você tem. Se você tem um carrão, você é um cara bacana. Se você anda a pé ou tem uma bicicleta, você já não é um cara tão popular e tão bacana, não é? As portas abrem, mas se abrem de uma maneira diferente, né? Diferente. Então as pessoas acabam cobiçando as coisas dos outros, querendo o lugar dos outros, e isso não vem de Deus. Então eu queria deixar um versículo bíblico para o encerramento aqui, que se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 5, que diz assim: e bem sabeis que ele, Jesus, não é? Se manifestou para tirar os nossos pecados. Então o consolo que eu dou para você é assim, dificilmente nós vamos cumprir os 10 mandamentos, mas Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e ele se manifestou para tirar os meus pecados. Então Jesus Cristo, ele cumpriu os 10 mandamentos, e em Jesus Cristo nós somos santificados pela graça do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. O tempo está terminando e eu queria só fazer uma pequena oração com você. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, abençoa agora essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo esse vídeo, perdoa eles dos seus pecados, das suas falhas, e dê força para eles, através do Teu Espírito Santo, para que eles, Senhor, venham a ser fiéis à Tua palavra e procurem andar pelo caminho correto, Senhor, guardado pelos Teus anjos, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.